Você realmente acredita que tem todo o poder dentro de si, seja para criar alguma doença ou curar? Me chamo Lenir Bisoni, sou terapeuta e facilitadora de expansão da consciência. Hoje eu vou trazer para vocês, eu fiz a formação agora de Theta Healing e a criadora do Theta Healing, a Vaiana, ela conta uma história incrível de vida que ela curou um câncer. E hoje o câncer, ele é uma doença que realmente ele vem se alastrando, vem se difundindo demais, né? E todos nós temos a capacidade de criar toda e qualquer doença, e assim como nós temos a capacidade de curar essa doença. Então a gente às vezes acha assim, não, a doença só é curada com um determinado remédio, com um determinado tratamento. Até a Vaiana fala que ela não é contra a medicina convencional, tanto que ela foi para a medicina convencional também. Porém, eu vou deixar aqui quando eu ler, para vocês entenderem o que ela fez para se curar. Vamos lá? Em agosto de 1995, fui diagnosticada com câncer nos ossos. Disseram-me que eu tinha um tumor em meu fêmur direito. A cada teste realizado, isso era confirmado. O especialista em ossos me disse que tinha visto apenas 2 outros casos no mundo todo. Ele também me informou que a amputação poderia ser a melhor opção para que eu pudesse ter mais algum tempo de vida. Senti como se a escuridão estivesse sobre mim e minha provação ainda não tivesse terminado. Meu médico me enviou para a Universidade de Utah, a fim de realizar uma biópsia. Ele disse que o procedimento necessário seria abrir a minha perna para possibilitar que o cirurgião raspasse o fêmur e obtivesse uma amostra do tecido do interior do osso. Eu não tive escolha a não ser viajar por 4 horas para fazer este exame, sentindo uma dor insuportável. Blake, meu ex-marido, me levou para Utah e fui internada no hospital. Foi necessário que eu estivesse acordada durante o procedimento, sendo obrigada a ouvir os sons do martelo e da broca em meu corpo. Aconselharam-me a permanecer no hospital durante a noite, mas Blake disse à equipe do hospital que estávamos indo embora, porque não tínhamos plano de saúde. Eu estava fraca demais para discutir com ele. Blake me colocou no carro e me levou para passar a noite na residência do seu irmão, antes da longa viagem até a minha casa, sentindo uma dor horrível. Quando saía do hospital, os médicos disseram que se eu caminhasse forçando a minha perna, ela se quebraria. Caso isso acontecesse, não haveria alternativa, senão amputá-la, para evitar a propagação do câncer. Também me informaram que provavelmente só teria cerca de 2 meses de vida. Essa aprovação me deixou de muletas por 6 semanas. Eu ainda estava com uma dor insuportável causada pelo tumor. Minha vida parecia estar desabando. Eu cambaleava com as muletas, vivia constantemente com dor e tinha dúvidas a respeito de quanto tempo mais eu poderia realmente sobreviver. Ainda assim, segui em frente, continuei atendendo os clientes, não por causa de uma grande coragem ou uma resistência, mas por ter obrigações financeiras e minhas crianças precisarem de mim. Mesmo sendo recém-casada com meu ex-marido, Blake, a relação estava longe de ser uma verdadeira união, mas sim uma carga adicional sobre minha saúde em declínio. Eu não podia mais desistir e morrer, deixando os meus filhos sozinhos. O simples pensamento deles sendo enviados aos parentes ou até mesmo para o seu pai, que era paraplégico e doente, era insuportável para mim. Esses pensamentos me motivaram a continuar a viver. Confusa e triste, supliquei a Deus: por que eu? Por que estou perdendo minha perna? Deus, eu vou morrer? Tenho tanto a fazer. E no meio desse apelo, ouvi uma voz tão alta e clara como se a pessoa estivesse em pé ao meu lado. Vaiana, você está aqui, com ou sem uma perna.
Então, lide com isso. Fiquei espantada com a resposta, embora eu não soubesse disso na época. Era apenas o que eu precisava. Naquele instante, me tornei ainda mais determinada a encontrar uma maneira de curar o meu corpo. Dava pena de me ver. Mancava em meu escritório, inclinava-me sobre a maca para fazer massagens e lutava dolorosamente durante as leituras. Além de meus problemas, desenvolvi uma infecção de estafilococos na perna. Decidi que já era suficiente. Eu mesma me trataria. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu nunca fui contra a medicina convencional. Acredito que devemos respeitar as opiniões dos profissionais de saúde qualificados e, na maioria das vezes, eles estão corretos. Mas eu sentia que, no meu caso em particular, os médicos estavam errados ao diagnosticar um câncer ósseo. Eu confiei na minha intuição e nas informações que estava recebendo do Criador e comecei a colocar em prática meu conhecimento de naturopatia. Percebi que era vital focar na desintoxicação rigorosa do meu corpo. Comecei uma série de limpezas usando limão e além de sauna. Passei muitas horas na sauna, isto é, 4 horas por dia, por mais de 2 semanas e meia. Tomei vitaminas e minerais, orei muito. Em meio a tudo isso, eu ainda acreditava que o diagnóstico fornecido pelos médicos estava errado. Mas, apesar de tudo que eu estava fazendo para melhorar, eu continuava muito doente. O resultado da minha biópsia finalmente chegou e ele foi negativo para câncer nos ossos, o que confundiu os médicos, pois todos os testes realizados anteriormente mostravam um tumor. A biópsia, no entanto, revelou células mortas juntamente com células ósseas normais. Os médicos decidiram enviar os resultados dos testes para a Clínica Mayo. Algumas semanas depois, fui chamada na Universidade de Utah para me contarem os resultados dos testes da Clínica Mayo. De acordo com o resultado do teste, eles determinaram que o câncer linfático, ou o sarcoma não diagnosticável, havia matado as células do meu fêmur. Eu sabia que isso era verdade e acreditava que tinha sido causado por envenenamento de mercúrio. Sabe como? Eu sabia. Porque eu subi e perguntei a Deus e recebi a mensagem de que eu tinha sido envenenada por este metal. Comecei a procurar respostas a respeito de como tirar o mercúrio de mim mesma, do meu sistema. Continuei com as limpezas, sempre confiando nas informações que eu recebia de Deus. A essa altura, minha perna tinha desinchado e os médicos me disseram que, caso eu sobrevivesse, precisaria fazer fisioterapia para poder voltar a andar. Eu acreditei até o âmago do meu ser que Deus poderia me curar instantaneamente. E apesar de tudo que estava acontecendo comigo, ainda confiava na minha intuição. De alguma forma, senti que eu já sabia como me curar. Havia apenas uma coisa que me faltava. Eu tinha usado a medicina convencional, limpezas, nutrição, óleos, vitaminas, afirmações, visualizações, mas eu ainda estava doente. Todas as vezes que perguntava ao Criador, ele me dizia que eu já sabia a resposta e que eu só tinha que me lembrar de como chamá-lo. Naquela noite, refleti sobre os acontecimentos dos últimos dias. Decidi que era hora de fazer a mesma coisa por mim mesma. No dia seguinte, entrei mancando no meu escritório, animada com a perspectiva de realizar o procedimento em minha perna. Pensei comigo mesma, não pode ser tão fácil. Parei por alguns instantes diante da porta de meu escritório, saí de meu espaço através do meu chakra da coroa e orei ao Criador. Eu então comandei uma cura em mim mesma e funcionou. Minha perna direita, que estava cerca de 7 centímetros menor do que a esquerda, retornou instantaneamente ao seu normal. A dor passou e minha perna estava curada. Eu estava tão incrivelmente animada com minha cura que ao longo do dia testei compulsivamente a resistência em minha perna, recém-curada, intrigada para ver se a dor poderia retornar. Hoje, meu fêmur continua saudável. Todos os resultados dos exames são normais e eu estou livre do câncer linfático. Por gratidão, fiz um voto ao Criador para ensinar essa técnica para todos aqueles que quisessem aprender.
Esse foi o princípio do Theta Healing, que nós conhecemos e amamos atualmente. De forma curiosa, ainda tem os exames de raio-x da minha perna. Alguns anos atrás, eles foram levados a um especialista em ossos para uma segunda opinião. E ele declarou que o dono daquela perna certamente deveria estar morto. Eu acho esse relato, quando eu comecei a formação de Theta Healing, chama atenção demais, né? Porque é algo surpreendente, é algo que a gente diz assim, não, isso não é possível, isso foi inventado, mas ela tem os exames, ela tem como comprovar e não teria nem o porquê ela inventar, né? Porque hoje ela já ensinou em milhares de pessoas, milhares de instrutores, e ela viaja pelo mundo todo. O Theta Healing hoje já está no mundo inteiro, né? Mas assim, por que eu estou trazendo essa passagem, né? Para que se ela é humana, assim como nós, ela tem todo o poder dentro dela, assim como todos nós. Então, às vezes, a gente está desesperado, achando que não tem como curar qualquer tipo de doença, qualquer enfermidade, qualquer dor que tem. E ela mostrou pra gente que ela acreditou. Ela acreditou em quem? Ela acreditou em Deus e nela mesma. Porque ela disse assim, eu vou me curar. Eu vou curar este câncer. Que ela já tinha recebido a intuição que não era nos ossos, né? E sim linfático. Ela já sabia disso. Tanto que ela não aceitava o diagnóstico dos médicos porque eles diziam que era nos ossos e ela dizia que não era. Mas em momento algum ela conta que ela duvidou que Deus poderia curá-la, que Deus realmente iria agir e curá-la instantaneamente. Então ela tem uma parte do livro que ela conta que ela curou a tia dela com uma dor fortíssima, que achando que era apêndice, mas era uma bactéria, e ela curou a tia dela, e ela curou um senhor com dor na coluna também instantaneamente. Então, assim, foram situações que levaram ela realmente a acreditar no poder que ela tinha, no poder que emana de todos nós. E aí, nesse momento, ela acreditou. Ela acreditou que ela podia se curar. E quando ela pediu, quando ela orou, quando ela subiu, como ela fala, né, que é uma onda teta, o Theta Healing é justamente isso, a cura por onda. Ou seja, a gente vai, tipo uma meditação, é uma onda cerebral bem baixa, que é a onda teta, que vibra de 4 a 7 Hz, então é bem baixo. E nesse momento ela fez o pedido. Nesse momento ela fez a solicitação da cura. Então entenda, todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos isso dentro da gente. Ah, mas Lenir, nem todo mundo confia. Sim, porque nós temos crenças. Nós temos crenças que fazem com que a gente ache que a gente não é merecedor, que a gente não pode, que a gente é muito menos. Então, assim, são apenas crenças. Tanto que a Havaiana, ela conta que depois ela foi trabalhando tudo isso e trabalhando as crenças nela. E sabe qual era uma das crenças que ela tinha? Que para chegar a Deus, ela tinha que sofrer. Então, quando ela entendeu isso, realmente as coisas abriram para ela. E ela percebeu que ela realmente era amada por Deus. Que ela não precisaria sofrer, que ela não precisaria carregar tanta dor, que ela tinha... A vida dela, ela disse que era terrível. Ela sempre causou muito sofrimento e dor na vida dela. Então, a partir desse momento, quando ela teve a cura, ela resolveu, como ela conta aqui, né, transmitir tudo isso para milhares de pessoas em todo o mundo. Então, ela desenvolveu a técnica do Theta Healing, que é a ferramenta também que eu trabalho hoje, e eu vejo que realmente tem inúmeros relatos de curas, que realmente aconteceram curas instantâneas. Ah, mas todo mundo se cura? Inclusive, ela fala que o que ela atendeu, nem todo mundo se cura. E aí tem o livre-arbítrio, tem o benefício daquela doença. Nós temos que levar isso em consideração também. Tudo na nossa vida nós criamos por alguma coisa, seja por nossas crenças, seja por nosso benefício, seja para nos proteger, mas nós criamos, sempre vamos criar. Então, tem pessoas que chegaram até ela que não queriam se curar, simplesmente queriam aliviar a sua dor, porque tinha um benefício maior em manter a doença. E tá tudo bem. Nós temos que respeitar
a escolha da pessoa. A Havaiana escolheu se salvar, escolheu se curar. Mas se ela não escolhesse também, seria uma escolha dela. Então, assim, como tudo na nossa vida, tudo são escolhas. Tudo que nós fazemos o tempo todo são escolhas que nos levam à alegria ou ao sofrimento, à doença ou à saúde. Ah, mas não é tão fácil assim, Leli, porque eu realmente estou doente e eu não quero. Sim, não é que você criou a doença conscientemente. Ninguém quer sentir dor conscientemente, mas lá no fundo, lá no teu inconsciente, você tem alguma crença, ou por culpa, por medo, por raiva, por mágoa, que você merece ser punido, que você merece sentir dor, que você merece estar nessa condição. Então, isso tem que ser feito um trabalho. Busca um terapeuta, ou alguém que faça Theta Healing, ou outras terapias, para você entender qual que é o benefício dessa dor, qual que é o benefício dessa doença que você criou na tua vida, por que você está trazendo isso à tona, qual que é o aprendizado que você tem que ter nesse momento, porque tudo é um aprendizado, tudo acontece. Eu já falei outras vezes, né? Não acontece por você, é para você aprender, para você evoluir, para você crescer, para você realmente expandir a tua consciência. Então, busca ajuda, busca terapia. Eu faço atendimento de Theta Healing para a gente escavar realmente essas crenças que estão te levando à doença, que estão te levando ao sofrimento, que estão levando você a uma vida que você não quer. Bem, já ficou longo esse vídeo, né? Mas eu queria trazer essa passagem para vocês que eu acho muito, muito interessante. E eu acredito realmente que nós podemos curar qualquer coisa, qualquer enfermidade, qualquer dor que tenhamos. Mas tem que ser uma escolha e acreditar. Né? Acreditar em Deus, acreditar no universo, acreditar em você. Acreditar que é possível. Porque as nossas crenças dizem assim. Por exemplo, no caso da Havaiana, o consciente coletivo diz que é impossível, que o câncer definitivo é a morte, é uma sentença de morte. E não é, não precisa ser. Então, busque ajuda, busque conhecer, como a Havaiana falou, a alimentação, os minerais, mudar os pensamentos, atitudes, tudo, orar. Então, tudo é válido. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se esse vídeo fez sentido, marca aqui, coloca aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz em saber. E compartilha com seus amigos, curta ele, que ele possa realmente chegar a muito mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.